João capítulo 14, eu quero caminhar com você na Bíblia nessa noite. Quantos amam a palavra de Deus, digam aleluia. João capítulo 14, mas João 14, quem achou, diga amém. Versículo 6, Ismael, prepara aquele vídeo para mim. João 14, 6, João 14, 16. Eu vou contar até 3, os irmãos vão ler. Vamos lá, 1, 2, 3, já. E eu sempre convosco. Só esse lado da minha esquerda. Leia o versículo 17. O Espírito Os irmãos aqui do meio vão ler o versículo 26. 1, 2, 3. Mas o Espírito Santo, mais forte, irmãos. Os irmãos aqui e os dali vão para o capítulo 15 e vão ler o versículo 26. 1, 2, 3. Quando os irmãos vão ler o 16 novamente, mas vamos ler na tela que fica melhor. Capítulo 16, versículo 8 e 9. 1, 2, 3, capítulo 16, agora 8 e 9. Põe na tela, capítulo 16, 8 e 9, o 8 diz assim. Vamos juntos? 1, 2, 3, só os irmãos. Do pecado, 9. Os irmãos daqui vão ler o 13. O 13, 1, 2, 3, na tela. Mas todos esses versículos nós lemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. E eu vou traduzir o que lemos. Nós começamos lendo no 16 que o Espírito Santo consola, diga amém. Nós lemos no 17 que Ele habita em nós, diga aleluia. Nós lemos no 26 que Ele nos ensina e nos faz lembrar, diga glória a Deus. Nós lemos no capítulo 15, versículo 26, que Ele testifica conosco. O que você pode dizer? Amém. Mais forte? Amém. Testifica conosco, Ele testifica com você. Ele diz: isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Ele fala no seu íntimo. Você leu isso neste versículo. Você leu no versículo no capítulo 16, no versículo 8 e 9, você leu que Ele traz convicção. O que você diz após isso? Diga, assim não funciona, irmãos. Diga aleluia. O Espírito Santo traz convicção para nós. O 9 diz que Ele convence. O versículo 13 do capítulo 16 diz que Ele nos guiará. Um Waze, Google Maps, nos guiará, nos mostrará o caminho, nos conduzirá. Não só nos guiará dizer, esse é o caminho, mas Ele guiará, Ele irá conosco, irá na frente, guiará, diga aleluia. Esse é o Espírito Santo. E terminando no capítulo 3, no capítulo 16, versículo 3, que lemos agora, diz que o Espírito Santo nos revela, diga revela. 9 funções do Espírito Santo você leu, talvez você não percebeu. 9 coisas que o Espírito Santo faz hoje, ainda hoje, na nossa vida.
E eu acredito que o que aconteceu aqui não estava nos programas. Mas quando eu entrei, eu senti uma glória de Deus nesse lugar. Até falei com o irmão ali do meu lado. Eu disse para ele, há uma glória de Deus nesse lugar. Eu não quero, o Espírito não quer que você aprenda a ouvir a voz dele. Pastor, o que é isso? Vou repetir. O Espírito Santo não quer que você aprenda a ouvir a voz dele, porque você já ouve. Eu vou contar até 3, esses irmãos que estão aqui vão dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês vão dizer o quê? Os irmãos aqui vão dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que os irmãos vão dizer? Filipenses 4:13, Salmo 23:1, Jeremias 1:12, diga, porque eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. O que os irmãos vão dizer? Velar é vigiar, é cuidar. Então eu vou contar até 3, todo mundo vai falar os versículos que é para você falar junto. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Eu escutei, mas eu não discerni, não ficou claro. Nós escutamos, mas não discernimos. O Espírito Santo não quer que você aprenda a ouvir a voz dele, como sempre oramos. O Espírito Santo tem falado, e nós lemos aqui vários versículos de 9 atributos, no mínimo, que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo não quer que você aprenda, porque você já sabe. O Espírito Santo quer te ensinar a reconhecer a voz do Espírito dele, a voz dele. Eu vou te contar até 3, você vai citar o versículo que você foi falado para você. Novamente, última vez, 1, 2, 3. Ouça meu servo, assim diz o Senhor. No meio dessas vozes todas, eu ouvi simplesmente assim: ouça meu servo, assim diz o Senhor. Alguém conseguiu ouvir isso? Foi o que eu falei. Meu microfone está mais alto, mas é exatamente disso que eu estou falando. Nós precisamos reconhecer a voz, porque Ele está falando. O Espírito está falando o tempo todo, e a gente perde as bênçãos de Deus, porque nós não discernimos. Ei, quando o Espírito Santo fala, você para tudo, diz Ele está falando. Diga, Ele está falando. Você reconhece que Ele está falando. Aquela história que você já conhece, o missionário foi visitar a tribo do índio, e andou na floresta com o índio. Enquanto ele andava na floresta com o índio, quebrava-se um galho, o índio falava: isso é um macaco guarani. Cantava-se um pássaro, ele dizia: esse é um sabiá. Cantava-se outro pássaro, ele dizia: esse é pássaro tal. Corria um animal, o índio dizia: esse é bicho tal, uma lã, uma ontra, qualquer outro bicho. E o missionário olhou e falou assim: rapaz, como você conhece todos esses barulhos? Ele diz: eu moro aqui, eu reconheço, eu estou familiarizado com esses animais, com o som que esses animais fazem. Eu conheço o habitat dele, eu sei tudo. O missionário ficou impactado com aquilo. O missionário veio para São Paulo e perguntou ao índio: vamos visitar minha tribo. E o índio foi visitar a tribo. Quando o índio chegou em São Paulo, ele viu aqueles prédios. Ele achou que a tribo dele era grande, mas quando ele viu aquela selva de pedra, o índio ficou maravilhado. E aí ele levou o índio numa avenida em São Paulo, onde ao mesmo tempo, numa rua, dá milhares e milhares e milhares de pessoas.
E o índio ficou assim meio perdido, andando por ali, meio perdido, de tanta gente vindo e indo o dia todo, e ao mesmo tempo, e gente gritando, gente vendendo, gente oferecendo produto, chamando o outro, buzina de carro, e aquela gritaria, de repente, alguém enfia a mão no bolso e tira moedas, e cai uma moeda de R$1 no chão, e faz pim, pim, pim. Naquele momento, um círculo em volta, todos param, e simultaneamente olham para o chão, e todo mundo procura. Todo mundo que estava ali sabia que aquele não era barulho de a buzina de um carro, não era barulho de alguém gritando, mas era barulho de dinheiro, moeda. E todos reconhecem. E o índio fala: rapaz, que coisa impressionante, como que vocês ouviram? Como vocês discerniram? E o missionário disse para o índio: o que tem valor para nós, nós reconhecemos o som. Quem está entendendo, diga aleluia. Nós discernimos, mas como? Buzina de carro, gente gritando, tantas vozes, e você consegue discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo quer que você reconheça a voz dele. Ele tem falado com você, diga aleluia. Ele tem falado com você, Ele tem falado na sua casa, Ele tem mostrado, às vezes é um sentimento, Ele quer que você reconheça: ei, isso é ação do Espírito de Deus. O que foi, mãe? O que foi, pai? O que foi, meu filho? Espere, o Espírito Santo está falando comigo. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa. E às vezes Ele fala como trovão, às vezes como relâmpago, às vezes como um furacão, às vezes como uma tempestade, às vezes como uma voz branda, suave, gentil. Diga: eu preciso aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo. Ele fala de madrugada, Ele fala de manhã, Ele fala de noite, Ele fala todas as horas. E Deus e o Espírito Santo tem falado conosco de forma especial. Mateus capítulo 24, versículo 12, põe na tela por favor, Débora. Olha esse texto. Nós estamos vivendo um tempo mais do que necessário discernirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Esse texto diz que nos tempos finais a iniquidade, o pecado vai se multiplicar, a maldade vai se multiplicar, a maldade, o pecado, a iniquidade vão se multiplicar, e o que é pior, o amor de muitos fará o quê? Vou contar até 3, vamos ler na tela, 1, 2, 3. As mulheres, 1, 2, 3. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, formas de pecar, maneiras de pecar, inventos para pecar, se multiplicará a iniquidade, vai se multiplicar a forma de pecado, e por causa disso vai alcançar muita gente, e muita gente da igreja, e muitos se esfriarão na fé por amar as coisas deste mundo. E o pecado não tem limites, ele está acelerando o processo. Nós estamos vendo isso na nossa sociedade. E ontem um grupo da igreja foi fazer um curso. Nós sempre estamos fazendo cursos. Diga graças a Deus. Eu não fui, nem sabia. Mas o departamento estava indo, fazendo, minha esposa sabia, os irmãos sabiam. E lá o Ismael, quando chegou, falou: pai, nós temos que trazer essa irmã para ministrar na igreja. E veja o que ela falou. Quando ele me contou, eu estava tomando banho, porque eu tinha um casamento a fazer. E eu e Glaucio estava arrumando para sair, eu parei tudo. Falei: não, Ismael, fale direito comigo. Esse assunto me despertou, me interessou, isso é coisa séria. E eu me lembrei desse texto da multiplicação da iniquidade. E ele disse assim: pai, tem um programa, um app,
já funcionando, que esse app funciona no celular, você baixa no celular. O Google, o YouTube, eles não conseguem transmitir estas frequências. No grupo de WhatsApp das professoras do departamento infantil também está essa mesma coisa, só que eu não tinha visto. E ele disse assim: esse programa, pai, ele consegue gerar em você o mesmo efeito da maconha. Eu falei: como, Ismael? Ele falou: não, pai, o mesmo efeito da cocaína. Eu falei: mas como? Ele diz: o mesmo efeito do LSD. Eu falei: mas como? Baixa que eu quero ver. E ele disse: só vamos orar e nós vamos ver. Eu preciso ver, como ministro do evangelho. Ele disse: mas só funciona no fone de ouvido. São frequências altas que a pessoa... E aí nós baixamos e olhamos, e ele começa dizendo em inglês: a primeira dose é de graça. Escute, pai, você nunca ouviu isso? A primeira dose é de graça. Igualzinho quando a pessoa aceita um cigarro de baseado de maconha. A primeira o amigo dá, mas depois ele vicia. Uma usada na tal do crack já é suficiente para viciá-lo na hora. Uma usada desses entorpecentes todos. E aí Ismael colocou, e nós começamos a ouvir. E o programa começa dizendo: a primeira dose é de graça. Irmão, isso não vai existir, isso já está aí. Diga misericórdia. Já está funcionando. E eu depois fui ver relatos de usuários. Não danifica o corpo, mas detona a mente. E ele começa: vá para um lugar tranquilo, entre no seu quarto, talvez luz apagada, deite lá, sente-se lá, use lá, ponha um fone de ouvido, aumente o volume e ouça. Nós não colocamos fone porque eu só queria conhecer, e aumentamos o volume. O celular vibra e faz sons específicos que seu cérebro captam. E os que usam disse: eu tenho visões, eu vejo, eu sinto, e eu fico. E o som que dá maconha é diferente. A maconha dá o cara relax, e a maconha dá fome, e a maconha foi o cara viajando. O som da cocaína é diferente, o som do êxtase é diferente. E tinha lá assim uns 5 sons. Se é que a polícia é bom ouvir isso, os 5 sons, e não vai ter jeito de fazer nada, meu irmão. Como? Você pensa que seu filho está em casa estudando dentro do quarto, e ele está se drogando num fone de ouvido. E aí eu ouvi lá os 5 sons que mais tem relevância, e um deles era o orgasmo. O som que leva o homem ou a mulher ao prazer sexual é um dos que mais é vendido. E eu disse: os filhos das trevas, Satanás, perdeu todos os controles. Ele está indo, não perdeu, Satanás está violento, ele não está mais brincando, ele não quer passar a mão na sua cabeça, ele quer te atingir de cheio. E você vê como que ele está atacando as crianças. Se ele domar, se ele conquistar seu filho, não é uma adolescente, a Esté, uma mocinha, não, é o seu filho de 5, de 4, de 3, de 6, de 7 anos. Ele vai dominar a geração futura, que a geração futura já está aí. Ela não virá, ela já está presente. Ele domina daqui uns dias. Isso já está circulando aí nas redes sociais. E eu fui para a palavra de Deus, e eu vi esse texto de Mateus. Diz que no fim dos tempos o pecado, a maldade multiplicaria. E aí você faz essa pergunta: pastor, mas quem é que faz uma miséria dessa? Porque isso é uma miséria. Quem concorda, diga amém. Isso é uma miséria, isso é uma praga, isso é uma destruição. Aí você fala assim: será que aquela pessoa, pastor, aquela pessoa ali, Cláudia, ela tem a mente tão
encapetada que ela faça? Às vezes tem, porque o objetivo dessas pessoas é o lucro, mas por trás daquela pessoa, não se engane, está o nosso inimigo, o seu inimigo. E a palavra de Deus diz no livro de Efésios, põe na tela, capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1, a palavra de Deus diz assim: que o Espírito que atua neles é diferente do Espírito que atua na sua vida. Efésios 2, 1. Põe aí, Débora. Aleluia, diga glória a Deus. Ele vos deu vida, porque vocês estavam mortos. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos nas ofensas e nos pecados. Longe de Jesus, você está morto. O peixe longe da água, ele não sobrevive. A árvore longe da terra, ela morre. Você foi feito para viver conectado com Deus. Se você não se conecta com Deus, você vai morrer. Um pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo. Chama outro. E no final é a morte, porque o salário do pecado é a maldade está atuando, irmãos, está violenta. E agora, escute isso aqui. Teve essa propaganda das chips, que todo mundo quase gosta. Lá em casa tem pessoas que gostam, sempre compram. E aí saiu uma propaganda na embalagem Doritos, né? Doritos, incentivando a prática de pecado, a prática de coisas condenáveis e sem misericórdia. Você aceitaria que uma pessoa chegasse para o seu filho, vem cá, Paula. A Paula já é grande. Mas menor que a Paula, do tamanho da Paula. Sobe aqui, filha. Obrigado. Chegasse para ela e ensinasse a Paula coisas pornográficas. Quantos anos você tem, Paula? Tá velha, né? 10. O bom seria se tivesse aqui uma de 5, 6. Mas a Paula serve. Eu que conheço a Paula, o pai da Paula, a mãe da Paula, eu me levantaria como um leão, indignado. Imagine o pai e a mãe dela, se começasse a falar de coisas obscenas, e não só falar, mas ensiná-la, esse rostinho puro, que a gente cria com todo carinho, com toda a proteção. E aí você começa, um vizinho seu, um parente seu, um amigo seu, uma pessoa que você não conhece, começa a se aproximar dela e trazer literaturas para ela, filmes para ela, reportagens para ela, coisas que são completamente contrárias aos seus ensinamentos, e você que é cristão, o que você faria? Diga, eu não aceitaria, pastor. Sobre seu filho eu estou falando, sobre o filho seu. Obrigado, querida, obrigado. Passe esse vídeo, por favor. Apague as luzes, passe esse vídeo, preste atenção. Talvez você viu, mas você não viu. Olha isso aqui. Alguém morreu e eles vão ao cemitério. A música é bonita. O Doritos. Ah, hermano, como te extraño. Oh, tío Alberto. ¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo, la familia? ¿Cómo están? Alberto.
¿Quién es él? Es Mario, mi pareja. Meu parceiro. ¡Qué milagro! Creí que este iba a estar solo para siempre. Alberto. Ay, qué lindos. Todos aceitam. Não ria, por favor. Não é para rir. Eu estou falando de coisa séria. Eu estou brincando. Que mensagem isso aqui está passando? Está aí, irmãos. Foi feito agora. Ache por favor. 2 Timóteo 4:2. Coloque na tela. 2 Timóteo 4:2. O que isso aqui passa? Qual é a mensagem que isso passa? Que o homossexualismo é permitido. Toda mídia que temos aí é uma mídia controlada por Satanás. Sexta-feira eu fui a Piúma levar um pregador. E esse pregador jovem vai estar aqui no dia 14 de janeiro. E esse pregador, ele tem 1.600.000 seguidores. Acho que é no canal dele, né, Rod? No canal de YouTube. E ele disse: pastor, toda a mídia, Facebook, Instagram, YouTube, Google, todos eles estão dominados. E ele disse: você quer ver? Eu tenho 1.600.000. Quando você tem 1.600.000 seguidores, a coisa já muda. Muda tanto que nós paramos no contorno para abastecer. Eu parei, que eu estava levando. Ele é de Goiânia, eu estava levando para pregar numa conferência. E a gente compartilhando. Quando eu parei, mal eu parei, alguém que estava passando o reconheceu e viu e veio para tirar uma foto com ele. Deixa eu tirar uma foto com você. Então você vê o nível, quase não vem do Espírito Santo, 1.600.000, ele já tem seguidores no Brasil todo. Quando você passa de um número, todas essas mídias, elas te olham com atenção. Já muda o olhar para você. E aí veio tirar uma folha e falou comigo, quando era de madrugada, nós estávamos conversando e vindo embora. E ele disse para mim, o Rodney estava também. E ele disse para nós assim, ele disse: tem muitas coisas que eu não posso fazer. Porque se eu fizer, eles me bloqueiam na hora. Você quer ver? E ele tentou fazer uma live ao vivo. E na hora que ele acessou o computador, acho que foi o Instagram, o YouTube, mandou uma mensagem na hora: você está proibido de fazer lives por causa disso, as nossas políticas. Por quê? Porque o diabo não está brincando. Ele está dominando o Facebook, essas coisas todas. E a gente, como igreja, acha que tudo é normal. Esse negócio aqui foi feito por quem? Pelos donos dessa empresa? Eles autorizaram. E por trás, os marqueteiros. Quem são os marqueteiros? Eu não poderia dizer. Mas o dia que eu parar de dizer essas coisas, então eu não mereço estar nesse púlpito. E que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas hoje, quando uma pessoa vai procurar um psicólogo, um terapeuta, eu digo: escolha bem. Escolha bem. Pegue referências. Às vezes um casal está em crise e um dos cônjuges procura uma psicóloga, uma psicoterapeuta, e o conselho dela é: largue seu marido, vá ter outras experiências sexuais, procure outros parceiros. Pastor, quando pega casos extremos, como violência, ele já diz logo de cara:
Falou, isso é caso de polícia, vá à polícia, ninguém pode bater no outro, ninguém pode levantar a mão do outro, ninguém é dono do outro. Se você não quiser viver junto, vocês podem separar, nem Deus vai impedir, mas não pode levantar a mão para ele, nem você levantar para ela. A gente fala, mas jamais falamos, largue, separe, isso é uma decisão da pessoa. Você dizer para uma pessoa, passa uns dias fora da sua casa, vai para a casa da sua mãe, de um parente, porque senão você vai morrer. Você vai morrer. Mas nós não estamos dizendo separe. A gente tem caminhos, mas as trevas eles falam assim. Tinha um casal que eles não estavam conseguindo chegar ao ápice da intimidade conjugal, no momento divino, no momento da intimidade do casal, eles não estavam conseguindo, estavam tendo problema. Então experimente outro homem. Como? Tem uma experiência, porque talvez pode te ajudar. Experimente outra mulher. Como? Porque pode te ajudar. Timóteo 4:2 diz que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redarguas, corrige, repreendas, exorte com toda paciência e doutrina. Com toda paciência e doutrina. Sabe o que é insta? Insta, esta palavra, ela está falando, esse texto está falando para a igreja. Paulo está dizendo para Timóteo, com a igreja ia bem, a igreja estava explodindo. Em 1 Timóteo era um jovem pastor, a igreja crescia, mas de repente começou a surgir problemas dentro da igreja. E Timóteo, ele fica difícil, e Paulo escreve para ele e diz, calma Timóteo, fica firme Timóteo, lembra que você foi ungido com imposição de mãos, lembra que você batizou, você fez uma promessa, você desceu as águas, você aceitou Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, lembra disso? E aí ele diz essa palavra, ele diz assim, Timóteo, pregue a palavra Timóteo, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, insta, epibistime, é mais ou menos assim a pronúncia no original, e significa ficar em cima, tomar uma posição firme, uma posição dura. Essa expressão, ela é uma expressão usada para o soldado, é como se dissesse, diga eu sou um soldado, assim não é, só os homens, diga eu sou um soldado. Não, assim também não é. Como que é os homens? Eu sou um soldado. Grita, meu irmão, diga eu sou um soldado. Eu sou um soldado. Ensina as mulheres como que se faça. Aleluia. Talvez assim você pega. Porque tem gente que é só no tranco, hein? Empurra esse carro velho. Hoje não pode empurrar mais, né? Que é automático. As mulheres... Olha, até, rapaz, vocês estão comprando mesmo trem. Apareceu aqui o Doritos. Aquela propaganda que eu passei é do México. E essa aqui é do Brasil. Não vou ler isso agora, não, deixa eu concluir aqui. Mas está aqui, para depois você olhar. Nós somos soldados. E essa expressão insta, no grego, significa a um soldado isso aqui: não saia do seu posto. Não sei se a polícia civil, a polícia militar tem isso. No exército tem. E eu ouvi, tem isso na polícia? Na civil também? Tem? Pois é exatamente isso. O negócio pode estar feio, fogo para cima do cabra. Ele está defendendo o quê? Esse poste. E defendendo um amigo dele. E é isso que Paulo está falando. Não saia daí. O poste é estreito, não dá nem para defender direito. Mas não saia, fique aí. E mande chumbo em cima do seu inimigo. Insta, epibistime, não saia da sua posição. Fique firme. A igreja, meus irmãos, precisa estar firme na doutrina, nos valores de Deus dessa sociedade.
Porque o pecado está fazendo isso aí, está fazendo essas coisas aqui, afrontando a nossa sociedade. Irmãos, não é, irmãos, se fosse afrontar a família em algo que a Bíblia não diz nada, eu falava, irmão, isso é modernidade, deixa o pau quebrar. Mas quando mexe com os valores da palavra, aí mexe com a gente. Essa Constituição, ela é maior do que a Constituição do Brasil. A única regra para você desobedecer uma lei das nossas autoridades, seja ela quem for, é se ela for contrária à palavra de Deus. Quem sabe isso, diga amém. Porque tem crente que não sabe. Uma jovem me perguntou, pastor, ir na passeata LGBT só dar um apoio é pecado? Eu disse, pecadíssimo. A Bíblia diz assim, não faz e não consente com os que fazem. Irmãos, nós estamos nos últimos tempos. E aí, para piorar, eu estou partindo para o final. E aí, para piorar, você vê pastores que outrora foram verdadeiros homens usados por Deus, pregando hoje o que Timóteo 4:2 diz. Timóteo, capítulo 1 Timóteo 4:2. Ele diz assim: ora, o Espírito, quem fala? 1 Timóteo 4:2, 4:2, aí está no capítulo 2, está isso mesmo, né? Mas vou ler na minha versão, que diz assim: ora, o Espírito afirma, essa palavra expressamente é retros, bota na outra versão aí, Débora, vê se você acha. O Espírito fala expressamente, retros no grego, claramente, de forma clara. O Espírito está falando que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? Abandonar. Resumidamente assim, para entender, abandonar, partir, deixar. Eu não quero mais, deixa isso para lá. Apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos, 1 Timóteo 4:1 e 2, a espíritos enganadores e a espíritos demoníacos. Alguns vão abandonar a igreja por obedecer a espírito de engano. E não só espírito de engano, mas espírito do capeta, espírito que obedece ao diabo, espírito maligno. E o versículo 2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentira e têm a mente cauterizada, e que tem cauterizada a própria consciência. Romanos 8:14. Diga glória a Deus. Pergunta ao irmão, você está ouvindo Deus falar nessa noite? Romanos 1:28. 1:28, desculpa, eu errei. Romanos 1:28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, e eles estão cheios. Olha do que ele está cheio: o homem que se desvia de Deus, o homem que abandona Deus, o homem que despreza Deus, ele está cheio de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda,
dolo, malignidade, sendo difamador, com caluniador, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora o 32, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas o que, meus irmãos? Consente com quem faz. Não somente faz, mas consente com quem faz. Quando eu li o livro de Timóteo aqui, o versículo 2, fala de cauterizar a mente. Aqui em Romanos 8, Romanos 1, 28, fala de reprovável. Fala de quê? Não, assim não fala nada. Fala de quê? Fale firme, irmão. Fala reprovável. Nós estamos aprendendo, amém? Deus está falando. Nós estamos na igreja, organismo vivo do Senhor. Dê o seu melhor. Nós estamos falando de essa palavra, reprovável. O que é reprovável? Eles se tornaram reprováveis. Estou falando de pastores. Estou falando de líderes espirituais que pregavam uma coisa, agora estão pregando doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio. Pastor, tem isso? Tem. Eu sei onde tem. Está gravado no YouTube para todo mundo ver. E vários, e tem surgido cada vez mais. Porque uma pessoa, quando está no pecado, o que ela mais quer é que uma pessoa que ela respeita, uma pessoa de peso, chegue perto dela e fala assim: não, eles entendem tudo errado. A nova visão agora é essa. Nós temos que modernizar. Agora deixa eu dizer, eu falei isso para o Ítalo ontem no casamento dele, mas a Bianca. Eu disse, os princípios de Deus nunca ficam obsoletos, ultrapassados. Os princípios de Deus nunca ficam. E essa palavra aqui do versículo 28, reprovável, ela é ser tão cauterizado que não tem mais sensibilidade. É ser tão cauterizado. Reprovável significa ser tão cauterizado que não tem mais sensibilidade. Quando eu estava na escola, eu escrevia com a mão esquerda. Mas naquela época, se você escrevesse com a mão esquerda é porque você tinha problema. É verdade. Quem lembra disso? Minha mãe me obrigou, você também, Juliana? Você sabe, né? Me obrigou a escrever com a mão direita. Eu ia comer com a esquerda, escrever com a esquerda. Não podia, porque tinha defeito. Eu sou daquela época que quando nasci ainda ficava 40 dias no quarto escuro de olhinho fechado. Não sei que, né? Quem passou por isso? Levanta a mão. Poxa, só os... Meu Deus. Célia, nós estamos velhos. Mas eu estou com 40, você está com 30. Mas era assim, irmãos. Irmão Paulo, quando o senhor nasceu, como é que era? 1 ano, né, senhor Paulo? Dentro de um quarto escuro, as pessoas iam visitar, tinha que fazer silêncio, irmã. Não podia entrar, eu lembro disso. Olha, pastor, eu acho que eu sou superdotado. Ou eu lembro, ou minha mãe contava. Mas tinha isso. Então não podia escrever com a mão esquerda, eu escrevia com a mão direita. E por eu escrever com a mão direita, eu apertava muito o lápis. O lápis está aqui, eu apertava muito. Sabe o que aconteceu? Eu tenho até hoje. Agora diminuiu, mas era maior. Tinha um calo aqui, ó. Um calo no dedo. Aí na sala de aula não tinha lapiseira, mas tinha lápis, aqueles lápis pontudos, você fazia a ponta fininha. Aí eu enfiava o lápis aqui, ó. Eu cansei de fazer isso. Você também, quem já fez isso? Ninguém? Ah, levanta, me ajuda aí, irmão. Tem uns doidos igual eu, olha lá. Aí eu enfiava o lápis assim no dedo, a pontinha fininha, na sala de aula, o menino não tem nada para fazer, né? Enfiava e ficava assim, ó. Não sentia nada. Ali, você faz até hoje, irmão? Misericórdia. Depois a gente ora por libertação, porque... Mas olha, era assim, cauteres, criou um calo aqui. Eu ficou insensível. Não sentia nada, Ju. Isso é cauteres. A pessoa pregava o evangelho.
vivia o evangelho, mas ela fechou seu coração. Ela desprezou as coisas de Deus. Ela se envolveu na prostituição. Ela se envolveu na amargura. Ela não para de lembrar algo que fizeram com ela. Quem aqui nunca sofreu uma injustiça, levanta a mão. Quem nunca sofreu? Há alguém aqui? Agora, quantos aqui já sofreram injustiça? Levanta só uma mão, porque tem gente que quer levantar os pés, vai cair. Mãos e pés, puf, cai. Não, só todo mundo. Se você se deixar levar por isso, por pedradas que você tomou, pessoas que falam de você, você vai ficar doente. Você não vai sair do lugar. O que mais tem são pessoas âncoras que querem te firmar num porto seguro. Mas não é para você ficar em segurança, é para você não prosperar, não crescer, não desenvolver, não ir além. E esse cauteres, eu não sentia dor. Até hoje eu sinto um pouquinho, que diminuiu muito. Mas se eu fizer assim em cima dele, não sinto. A pessoa começa a pecar. A consciência dela peca. A consciência acusa. Aí ela peca de novo, acusa também. Mas daqui a pouco ela bebe mais um pouquinho. Aí não é só vinho, ela começa a tomar uma cachaçinha, ela começa a tomar um uísque, e daqui a pouco a consciência dela, ela toma normal. Você passa na rua e fala, mas esse irmão estava lá comigo ontem, hoje ele já está sentado aqui na mesa de bar, cheio de cerveja, fumando cigarro, e com a coisa esquisita. A mente dele foi já cauterizada. Ele perdeu a sensibilidade. É por isso, irmão, não se estranhe quando você vê nos últimos dias alguns abandonando a fé, porque não deram ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Preferiram ouvir a voz do inimigo. Preferiram ouvir as reclamações, lamúrias, invenções de pessoas altamente feridas, machucadas. Quem está entendendo, diga aleluia. E aí, isso que é reprovável, isso que é cauteres. E se você deixar de orar, diga orar, ler a Bíblia e estar na comunhão dos santos, vir à igreja, você está suscetível. Porque edificação, Jesus disse assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto te recompensar, ali você é abençoado. Mas o outro braço se chama igreja, instituição divina, criada pelo próprio Deus. Para quê? Para você manifestar seus dons e ser uma bênção. Este livro tem 22 anos que eu lancei, e eu acho que nós estamos vivendo exatamente ele agora, mais do que nunca. E eu estava estou estudando sobre o anticristo, e eu estou vendo que está tudo sendo preparado para a manifestação desta pessoa. Está tudo preparado. As pessoas já sentem necessidade, as pessoas já falam, um homem que domine o mundo inteiro. E aqui você vai ter muitos textos, uma explanação. A Bíblia diz que toda a terra ficará maravilhada após a besta. Os povos terão um fascínio extraordinário, como se ele fosse o Messias Redentor, o Salvador da humanidade. As pessoas o olharão como se ele fosse a solução para as crises sociais, econômicas, políticas, que sufoca e escraviza o mundo inteiro, para o qual os líderes mundiais mais capazes não encontraram solução. Os homens mais inteligentes do mundo não têm solução. Esse homem vai surgir, vai trazer solução, e todo mundo vai ficar maravilhado diante dele. Ele será rodeado por esotéricos, bruxos, feiticeiros, encantadores, toda a arte mágica para perverter ainda mais o povo da terra. A ele será dado a autoridade e o poder que Satanás ofereceu a Jesus Cristo. Em Mateus e Apocalipse capítulo 13 fala disso também.
Satanás disse assim: se você me adorar, eu te dou os reinos todos. E você sabe que Jesus fez. Mas a esse homem será dado todos os reinos da terra. Ele será chamado homem da iniquidade, chefe dos pecadores, pecando, permitindo e incentivando o pecado no mundo, contrariando os ensinos da Bíblia. 2 Tessalonicenses 2:3 fala sobre isso. Além de tudo, ele usará também habilidades sobrenaturais para novas conquistas. O engano marcará a sua atuação. E aí eu falo um monte de coisa aqui. Vale a pena estudar esse livro. Lá fora você pode achar hoje. Mandei pegar e botar lá porque eu estudei essa semana. Meus irmãos, eu encerro dizendo, pelo menos repetindo duas coisas que disse no começo da minha fala. Aprenda a discernir a voz do Espírito Santo. Fala, opa. Fala assim, opa. Faz assim com surpresa, opa. Esses dias eu estava andando, não sei aonde, e uns tempos atrás, não sei quando. Fala esses dias, mas força de expressão poética. Mas eu não, de forma alguma, eu quero dizer que foi ontem. Foi algum dia. Eu estava andando e alguém veio e tocou em mim e eu disse, opa. Eu falei, puxa, mas eu estava te procurando. Ele falou, eu também estou te procurando tem muito tempo. Já aconteceu isso com você? Você está andando assim, você fala, opa. Hã? Estava eu e minha mulher andando, de repente nós olhamos no chão, vimos uma nota de 100. Ela falou, opa, ela voou, eu pisei em cima. Pior que eu estava com um monte de coisa, né? Quem pega? Isso é brincadeira, tá bom, gente? Ela está ali, eu fico fazendo hora com ela. Mas quem já fez isso? Uns espertinhos que não fez com a mulher, mas já fez com alguém, né? Ou senão está andando e fala, opa, dá aquele mergulho, aquele chope, uma nota 100. Até se rala, mas pega. O Espírito Santo falar com você, vai dizer, opa. Oh, aleluia. Você chega num lugar assim, você fala, meu Deus, o Espírito Santo está falando comigo. Você olha para a pessoa assim, parece que você está longe. Ele fala, você está falando no celular? Não, estou falando com o Espírito Santo. Nós fomos no aeroporto, chegou lá, a Juliana perdeu o voo. Foi um monte de irmã, tem um monte de irmã da igreja lá no Rio de Janeiro hoje, assistindo um congresso. Deve estar tremendo, hein? Já chegaram algumas, né? Quem estava lá já chegou? Eu vi a Juju, a Índia, coitado, perdeu o voo também. Que ela não... Joabe, ela não pode andar sem você. Mas um monte perdeu. A Juliana perdeu, depois você perdeu, a Chile perdeu, a filha da Chile perdeu. Mais um monte de gente perdeu. E nós perdeu porque tem que, agora obrigatoriamente, você tem que chegar uma hora antes se você não fizer o check-in. Tem que chegar, senão você chegou depois de uma hora, pronto, não embarca mais. Foi tenso. Diz que uma das pessoas dessa que perderam o voo aí, até dobrou o joelho no meio do salão e chorou. Ei! Mas Deus deu um jeito, estava tudo lá fazendo o trabalho deles. Uma benção. Mas no meio daquilo lá, a gente fica nervoso, né, irmãos? Dá vontade de descer da cruz, Giovanni? Quando a pessoa faz raiva na gente, dá vontade de descer da cruz. Tinha uma fila de lá até aqui. Tudo bem que tem fila, mas só que a gente já estava há uma meia hora na fila e nem o que estava no guichê saiu. E uma pessoa atendendo. Aí eu falei, eu não aguento isso. Aí eu fui lá e falei assim, moça, só tem a senhora atendendo? Ela disse, só. Eu falei, existe alguém que eu possa reclamar? Aí todo mundo da fila, né? É isso mesmo, começou. Eu falei, e eu olhei para a Glaucia e para Ismael, e ele estava com a máscara dentro do aeroporto. Aí eu falei, o que foi? Eu falei, você estava orando, pai, para Deus te dar calma. Eu acho que o Espírito Santo falou, ora por ele, porque ele está atribulado. Eu também não quero passar pose de santarrão, irmão. Não é isso, a gente é humano igual todo mundo. Entendeu? Você tem o mesmo acesso que eu. Você tem suas fraquezas, eu e Glaucia temos as nossas. Meus irmãos, Paulo disse para a igreja, fique na posição. Nós temos uma posição de pregar a palavra, viver
o Evangelho, estar atento a tudo que está acontecendo e saber discernir a voz do Espírito Santo.